Kids. Vamos lá? Beijo! Vamos começar. Quem fez a linda estrela? A linda estrela, a linda estrela. Quem fez a linda estrela? Deus, nosso Pai. Quem fez as aves que voam? As aves que voam, as aves que voam. Quem fez as aves que voam? Deus, nosso Pai. Quem fez o céu azul, o céu azul, o céu azul? Quem fez o céu azul? Deus, nosso Pai. Quem fez você e eu, você e eu, você e eu? Quem fez você e eu? Deus, nosso Pai. Estrela, as aves que voam, o céu azul. Quem fez você e eu? Deus, nosso Pai. Deus, nosso Pai. Foi Deus, nosso Pai. Pessoal, agora é hora da oração do Arca Kids. Papai do céu, abençoa as tias da igreja, abençoa meus colegas, Senhor, abençoa a nossa igreja. Tira esse coronavírus, Senhor, e nos protege. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Tchau, tchau, galerinha! Hora da historinha! Está aqui mais uma vez para contar uma história bem legal para vocês. Quem lembra o nome da nossa série que começamos domingo passado? Quem lembra? Fala aí da sua casa que eu quero ouvir. Como é o nome da nova série? Isso mesmo! Semeadura e colheita. Quem lembra o nosso princípio lá que o tucano que leva as sementezinhas. Quem lembra o nome do princípio que ele representa? Que falamos na aula passada, na historinha passada. Falamos sobre o princípio da semeadura e colheita. Que aquilo que semearmos, nós vamos colher. Muito bem. E hoje tia Kíria vai contar mais uma história de um menino que semeou também. Essa história não está na Bíblia, mas o princípio de mordomia está. E com essa história vamos aprender sobre o princípio de mordomia, cuidar daquilo que Deus nos deu. E tem outro mascote do Kids, não é? Outro animalzinho do Arca Kids que representa o princípio da mordomia. Quem lembra? É a Dona Gi. Olha ela aqui. A Dona Gi, não é? Aquela girafa que ela sempre fica, ó, com o binóculo procurando o que cuidar. E o que é que nós devemos cuidar, crianças? Nós devemos ser mordomos de quê? De tudo aquilo que o Senhor nos deu. Primeiro o Senhor
bom? Olha só, numa terra bem distante, havia um rei. Tia Kira vai mostrar esse rei aqui, ó. Olha o rei. Havia um rei. E esse rei tinha muito dinheiro. Ele tinha uma herança bem grandona. Mas ele não tinha filhos para poder deixar a herança para os filhos. Aí ele chamou, ó, um dos seus servos e disse assim: olha, você vai lá na vila e procura 5 crianças que eu quero dar umas sementinhas para elas. E daqui a um ano, quando elas trouxerem a plantinha das sementinhas de volta, eu vou escolher a criança que vai herdar toda a minha herança. E lá foi o criado do rei. Ele procurou várias crianças e encontrou as crianças lá. Aí o rei chamou, não é, as crianças e disse assim: olha, vocês vão plantar essas sementinhas que eu vou dar para vocês. O rei deu 5 sementinhas para cada criança e disse: daqui a um ano eu quero ver essas sementinhas brotando, eu quero ver no que elas se transformaram, tá certo? Só um poderá ganhar a herança, mas vocês vão ver daqui a um ano quem será o vencedor. E Lucas, ele era um menino muito obediente, temente a Deus, que obedecia seus pais. Ele só plantava coisas boas, ele só semeava coisas boas, semeava obediência, semeava mordomia, que ele cuidava de tudo que Deus deu para ele bem direitinho e com muito amor, como diz a palavra do Senhor, não é? Então, Lucas pegou as suas sementes, olha as sementinhas dele, aqui ó, as sementinhas, pegou um vaso e plantou lá. E todos os dias Lucas ia lá, ó, regava sua sementinha, mas não brotou. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, um tempão e a sementinha não conseguia brotar. Aí Lucas disse: eu acho que é a areia, é o vaso que não tá bom. Eu vou trocar de vaso e de areia. Aí Lucas pegou outro vaso bem legal, bem bonito, de outra cor, colocou a areia dentro e começou, ó, a colocar as sementinhas e a regar. Aí ele regou, cuidou com muito amor daquela sementinha e nada da sementinha cresceu. E Lucas ficou triste, o tempo todo chorando. Aí o papai dele disse: Lucas, não chore, meu filho, não tem problema, você se esforçou, você conseguiu cuidar da sua sementinha com muito amor, mas se ela não brotou, não tem problema, não fique triste, às vezes acontece. Mas papai, como é que eu vou mostrar ao rei se a minha plantinha ela não brotou, a minha sementinha não conseguiu crescer? Não tem problema, filho, você vai falar a verdade pro rei, que cuidou da sua sementinha, que você regou sua plantinha, mas não conseguiu com que ela crescesse. Fale a verdade, sempre a verdade. Aí Lucas disse: tá certo, papai. Passados 1 ano, olha o que aconteceu. Lucas chegou diante do rei e todos os outros amigos, todas as outras crianças chegaram diante do rei. Olha aqui elas, as crianças e Lucas e o rei. E os amigos, não é, de Lucas, as outras crianças, chegaram diante do rei e mostraram as suas plantinhas crescidas, com flores coloridas, bonitas. O outro veio e mostrou também sua plantinha bonita, colorida. Olha, rei, é a minha plantinha que vai ganhar, que ela está muito bonita, ela cresceu. A de Lucas, olha só, não conseguiu brotar. E Lucas começou a chorar. Aí o rei disse: por que você está chorando, criança? Por que você está chorando, menino? Não chore. Mas rei, eu não consegui fazer com que a minha sementinha brotasse e crescesse, rei. Aí o rei perguntou:
eles mentiram. Trocaram as sementinhas, plantaram as sementinhas e elas cresceram. Não foram as sementes que eu dei para eles, eles trocaram e me enganaram. Então, Lucas, o vencedor de toda a minha herança, o herdeiro, será você. E Lucas, ele ficou feliz, saiu alegre, contando para toda a sua família o que o rei tinha dito para ele. E ele ficou feliz, porque ele falou a verdade, ele plantou a verdade e semeou o quê? O que foi que ele ganhou? Toda a herança do rei. Olha que lindo! Lucas, ele cuidou, ele foi mordomo daquilo que o rei deu para ele, aquela sementinha. Mas o rei, ele estava testando o coração das crianças. Se as crianças iriam mentir e enganá-lo, e realmente as outras 4 crianças mentiram. Mas Lucas não mentiu, sabe por quê? Porque ele guardou a palavra de Deus no coração. Lembra da parábola do semeador? Que quando a semente é lançada no coração, que é o terreno, e a gente guarda a palavra de Deus, a gente não consegue fazer aquilo que desagrada a Deus. A gente só consegue, fazer a vontade de Deus. Então Lucas, ele semeou a verdade e ele colheu, uma bênção, a herança do rei. O rei deu todo o reinado, toda a sua herança para Lucas. E a família de Lucas, não precisou mais passar necessidade, porque eles eram tão carentes, não é? O papai tinha que trabalhar muito para comprar o pãozinho. E a partir daquele momento ele ganhou uma herança muito boa e cuidou da sua família também. E assim é com você. Não deixe que a mentira entre no seu coração, porque a mentira, ela nos afasta de Deus. E a verdade, ela liberta, porque Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E também eu quero dizer para vocês que, assim como Lucas, cuide daquilo que Deus lhe deu, tá certo? Seja mordomo daquilo que o Senhor lhe deu. Lembra o que foi que Deus lhe deu? A sua vida, a sua casa, o seu corpinho, a sua mamãe, o seu papai, a sua família, a sua igreja, as tias da igreja, os seus amigos da escola, a escola. Tudo isso Deus lhe deu para você cuidar com muito amor e carinho. Seja mordomo do Senhor. Mordomia quer dizer cuidar daquilo que Deus lhe deu. Assim como a nossa Gi, a nossa mascote do Arca Kids. Cuide do que Deus lhe deu. Um beijo, crianças. Fica aí com a outra tia que vai fazer uma experiência bem legal com vocês sobre uma plantação, tá bom? Beijo e até domingo. Tchau, tchau! Oi, galera do Arca Kids. Estou aqui mais uma vez trazendo um vídeo para vocês. Dessa vez eu vou ler 1 Coríntios 16:14. Vamos iniciar com a nossa oração. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, abençoe, Senhor, minha família, meu pai, meus amigos, minha mãe. Abençoe, Senhor, nossa igreja, que tudo vai voltar com sua bênção, Senhor. Amém. E hoje eu vou ler 1 Coríntios 16:14. Que tudo que vocês fizerem seja feito com amor. Tchau, Jesus ama vocês. E aí, meus amores, vamos agora para as atividades. A gente hoje aprendeu muito com a história de Lucas, né? A gente aprendeu que a gente precisa cuidar das coisas que Deus dá pra gente com responsabilidade e nunca esquecer da palavra de Deus, né? Que ensina a gente a falar sempre a verdade, não é? Um dos ensinamentos muito importantes da palavra de Deus pra gente, viu só como foi importante para Lucas falar a verdade, né? E ele cuidou das coisas que o rei tinha dado para ele, né? Do mesmo jeito que a gente precisa cuidar das coisas que Deus nos dá, né? E aí, hoje a gente tem uma tarefinha muito legal, que é essa aqui, ó. É uma delas, tá? Tem outra. Olha só, vocês vão receber esse desenho. O que é isso aqui, hein? É uma cena com a natureza, né? E, vários animaizinhos que Deus criou. Deus criou todas as coisas, né? Deus criou a natureza com as árvores, as montanhas, as plantas, o céu e todos os animaizinhos que existem na terra. E aí, vamos pintar tudo isso aqui? O que vocês acham? Não é uma boa ideia? Eu pintei o meu, Primeira coisa.
viu só? Tia Karina também gosta de pintar. Pintei tudo. Ué, tia Karina, mas tem uns espaços brancos aqui, que é isso? Então, vocês estão vendo aqui embaixo, ó, que os animaizinhos estão dentro de umas formas geométricas, tipo um retângulo, um triângulo. Aí, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai recortar essas formas e encaixar nos locais corretos. Vamos lá? Olha só, eu vou recortar esse coelhinho aqui. E olha, onde será que ele encaixa? Ele encaixa aqui, olha. Vou mostrar pra vocês, tá certo? Vou cortar esse coelhinho. E aí vocês também já podem começar. Tá aí, tá certo? Olha, meu coelhinho já tá pintado. E agora eu só preciso encaixar ele na natureza que quem criou? Deus criou. Aí, ó, vou passar cola aqui no papel e colar aqui, gente. Olha que legal que vai ficar. E assim eu vou fazer com todos os outros. O peixinho, as florzinhas, o passarinho. Tá bom? Vamos fazer isso juntos? Vocês fazem aí também. Mas antes, deixa eu mostrar logo a outra tarefinha que eu já comecei a fazer. Mas eu vou continuar junto com vocês, tá certo? Olha aqui. Esse aqui também tem uma imagem, ó, com muitas coisas que Deus criou. Os animais, as plantas. Vai ficar muito lindo isso aqui quando a gente terminar de pintar. Vamos pintar junto? Tia Karina vai pintar daqui. Você pinta daí da sua casa também. E depois você manda uma foto pra gente ver e pra gente postar nas redes sociais pra todo mundo ver como vocês são os artistas da igreja. Beijo, meus amores. Tchau. Ei, galerinha do Kids, por hoje é só. Domingo tem mais. Não perca. Siga nossas redes sociais. Beijo, tchau. Arca Kids.